Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, toma atitudes cada vez mais autoritárias e agora quer reformar também o sistema bancário do país. Falar um pouquinho sobre a situação de Benjamin Netanyahu, que garante que se aproximou de um cessar-fogo com o Hamas, vamos até que ver, né, até que ponto isso é verdade, e também uma crise energética, segundo a Financial Times, iminente no continente europeu, que pode comprometer ainda mais a estabilidade econômica regional. Falar um pouquinho, galera, sobre a Arábia Saudita, reabrindo a sua embaixada no Afeganistão, o que significa para a geopolítica do continente asiático, e falar um pouquinho também sobre o filho do Trump, que dá mais algumas indiretas, falando sobre a possibilidade de anexação do Canal do Panamá, do Canadá e também da Groenlândia. Para finalizar, Estados Unidos abre uma investigação contra os chineses na questão da fabricação dos chips e semicondutores e falar um pouquinho também sobre o Zelensky, que garante que a entrada da Ucrânia para a OTAN é totalmente aconsável, mas ele ainda precisa convencer alguns países europeus. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, hoje, né, dia 24 de dezembro, Natal, Feliz Natal para todos vocês, e eu tenho aqui um baita presentaço, tá? Para quem não sabe, a Nomad, a maior conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e tá disponibilizando para você um cupom Ricardo20, em que você, na sua primeira conversão cambial, pode ter até $20 de cashback. Então vai ter acesso a uma conta internacional para fazer seus investimentos dolarizados, hein? Sem taxa de corretagem, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção. Cara, assim, é totalmente didático, totalmente confiável, é a melhor conta para você diversificar os investimentos e ainda realizar pagamentos ou recebimentos internacionais. Numa viagem, pagar com cartão físico, cartão digital, ter acesso a vários benefícios, depende, claro, né, do seu nível ali de investimento. Recomendo bastante, tá? Então, link na descrição ou QR Code aqui destacado na tela para vocês e tem acesso a Nomad. Eu uso e recomendo bastante. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato a gente tem o governo Daniel Ortega, que é o presidente da Nicarágua, cada vez mais um ditador do país, promovendo no passado recente uma reforma constitucional que amplia os seus poderes e inclusive garante um cargo também para sua esposa, de uma espécie de presidência ali conjunta, aumentando, galera, completamente o nível de autoritarismo do país, deixando todas as instituições quase completamente privadas e públicas ao seu comando. Para vocês terem uma noção, né, o Daniel Ortega, ele até mantinha uma boa relação com a esquerda latino-americana, só que hoje, por conta desse autoritarismo, por conta da perseguição contra os cristãos, até mesmo contra o Brasil, né, com o Brasil, houve um rompimento ali, pelo menos provisório, das relações diplomáticas. E como o seu autoritarismo vem aumentando bastante, ele precisa também acabar se financiando. E esse é o risco, inclusive, que a gente fala que uma insegurança jurídica afasta os investimentos estrangeiros. Está para ser aprovada nesse momento uma legislação na Nicarágua, que é a chamada Lei de Administração do Sistema Monetário e Financeiro. Na prática, vai ser criado um organismo federal, ou seja, a cargo do próprio governo federal, né? Que vai fazer uma fiscalização do sistema bancário, podendo anular nomeações, destituir diretores e controlar todo o fluxo de capitais. E não só de bancos públicos, mas também de bancos privados, aliás, principalmente de bancos privados. Para vocês terem uma noção, a gente fala, pessoal, de todo banco, quando for realizar uma transferência, ter que obter uma autorização dessa superintendência estatal para saber se a origem do capital é lícita ou não, inclusive sobre a possibilidade de confisco desses bens. Só que hoje você confia, por exemplo, no sistema político da Nicarágua, seja no judiciário, o executivo, o legislativo, para garantir se ele vai falar o que é exatamente lícito ou não, de acordo com os interesses do governo ou de acordo com os interesses da população ou da iniciativa privada, entende? Então é claro que hoje alguém que seja um empresário, enfim, que queira fazer os seus investimentos na Nicarágua, talvez vai pensar duas vezes, porque sabe que existe um governo autoritário que pode confiscar os bens ali locais em nome, né, enfim, porque os critérios eles não são muito bem estabelecidos. Ou seja, a Nicarágua cada vez mais se aproxima para um governo super autoritário. A gente teve também
eu diria, boas é exagero, vai, mas notícias um pouco menos negativas em um pronunciamento do Benjamin Netanyahu. O Netanyahu estava falando ali para o parlamento, né, para a Knesset ali, o parlamento israelense, e a gente sabe que ele vem sendo assim extremamente criticado, principalmente pela oposição. Já coloquei para vocês, porque ele busca muito mais os objetivos militares e políticos próprios do que exatamente o resgate dos reféns. Pelo menos essa é a imagem que ele passa para grande parte da população e para os políticos da oposição. E aí, no seu pronunciamento, ele falou que houve um certo progresso graças aos constantes avanços militares, que inclusive esses avanços militares vão ser consolidados com a ajuda dos nossos amigos americanos. Por quê? A dicotomia que se estabelece é porque parte da população acredita que, como hoje Israel tem uma postura muito rígida, acabou de ter um ataque ali a hospitais, ataque também a campos de refugiados, civis. Aí toda vez que eu falo isso, né? Entendi, o professor defende o Hamas. Não defendo o Hamas, tá? Mas também acho que a atitude do Benjamin Netanyahu afasta até mesmo a própria diplomacia internacional. A gente teve, por exemplo, a própria Polônia, até por ser signatária do TPI, falando que se o Benjamin Netanyahu pisasse no país, ele seria preso. Isso porque a gente teve uma... Não é comemoração, óbvio, né? Mas uma homenagem, vou colocar assim, à questão, né, de Auschwitz, que foi feita na Polônia, e o Benjamin Netanyahu não pôde comparecer, sendo que Israel, né, claro, o país ali que tem a marca do judaísmo muito forte, deveria ter sido, né, enfim, uma marca importante ali, mas não pôde justamente porque está punido pelo Tribunal Penal Internacional. Então a própria comunidade internacional hoje está cada vez mais favorável à criação de um Estado palestino, reclama da postura do Benjamin Netanyahu, não sou eu, Ricardo, falando, são países como França, países como vários da União Europeia, Noruega, Espanha e por aí vai, entende? Então, há críticas à postura do Benjamin Netanyahu. Pois bem, galera, só que ele falando para o parlamento, ele falou que, olha, os avanços militares que a gente fez enfraqueceu tanto o Hamas que hoje eles estão mais dispostos a fazer um acordo de cessar-fogo. Muito mais do que estavam no passado, porque eles estavam mais fortes militarmente. Então, entende as duas visões opostas? Parte da população acredita que essa mobilização muito forte, que essa invasão, ataque a civis, isso vai radicalizar o Hamas, impedindo o acordo. O Benjamin Netanyahu fala que não, que os avanços militares são importantes para enfraquecer o Hamas, encurralar o grupo e fazer com que eles sejam obrigados a aceitar algum tipo de acordo, inclusive para soltar ali, para liberar os reféns. Vai lembrar, pessoal, que o cessar-fogo ele ainda esbarra em algumas questões. A gente tem hoje Catar, Egito e Estados Unidos como os principais mediadores, mas a questão do tempo, o Hamas fala que não aceita um cessar-fogo e sim o final da guerra. Já Israel garante que o cessar-fogo tem que ser provisório, porque o grande objetivo de Israel ainda é hoje fazer com que o Hamas não exista, pelo menos enquanto governo, na faixa de Gaza. Outra notícia, cara, bem importante, compartilhada pela Financial Times, está ligado à questão energética europeia. A União Europeia, ela tem algumas legislações, a gente sabe, né? Pô, cara, você tem hoje a União Europeia muito mais do que um bloco econômico. É quase um bloco político, então todos os países têm que seguir algumas obrigações. E a questão energética, até pela estratégia, né? Pô, é muito estratégico, o setor é muito estratégico, tem algumas deliberações decididas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu. Entende-se que para um sistema energético saudável, você tem que ter, em novembro, 90% no mínimo das reservas garantidas. Hoje, a gente fala em 75%. Professor, isso é perigoso? Sim. Não perigoso no sentido de faltar energia, mais perigoso, por exemplo, no sentido de uma energia mais cara. Ou então, quando for fazer o reabastecimento do estoque energético, principalmente para o ano que vem, tem que comprar mais energia do que seria o normal. E aí, pela lei da oferta e da procura, a energia fica mais cara. Naturalmente, com energia mais cara, isso gera inflação para todo o continente europeu. E vamos ser sinceros, qual país hoje do continente europeu atravessa uma situação tranquila economicamente? Se for pegar dos principais, cara, nenhum da União Europeia, tá? Nem Alemanha, nem França, nenhum deles. Além disso, a gente tem outras questões propostas. Por exemplo, estamos no inverno rigoroso. Uma coisa é a gente falar, né, por exemplo, de inverno aqui no Brasilzão, que você coloca um cobertorzinho e tal, no máximo ali, tamo junto, né? Cara, no continente europeu você precisa de um sistema de aquecimento. Então dispara mais o consumo de energia. Aparentemente, segundo a própria Financial Times, o consumo de energia está muito maior do que nos anos anteriores, podendo rebaixar ainda mais os estoques.
A gente tem a questão, por exemplo, de uma concorrência de vários países asiáticos, da China, da Índia, dos velhos tigres asiáticos, países que estão crescendo demais economicamente. E aí, claro, eles vão demandar mais gás natural, inclusive gás natural que poderia abastecer o continente europeu. Outra questão importante, o Catar hoje, ele é o terceiro maior financiador de gás para a Europa. Só que uma recente legislação coloca alguns boicotes, alguns entraves em relação à compra de mercadorias do Catar, justamente porque o Catar é um país que não respeita princípios básicos dos direitos humanos. Então, a legislação europeia atravancaria a compra de gás, podendo encarecer o gás no futuro próximo. Outra questão importante, a gente tem, cara, o acordo de gás da Rússia para a Europa. Sim, ainda tem bastante gás russo que sustenta o continente europeu, passando pela Ucrânia. E existe um contrato com a Gazprom, assinado em 2019. O Zelensky já falou, galera, que ele vai boicotar, que ele não vai mais deixar esse gás passar por ali. Eu até compartilhei com vocês ontem que o Robert Fico, que é o chefe de governo da Eslováquia, estava em visita com o Putin justamente para discutir essa questão. E o Zelensky criticou. O Robert Fico está fazendo tudo para manter o Putin, para ajudar o Putin e tal. Porque a Europa está ficando um pouco preocupada, porque nesse momento de estoques mais baixos do que os 90% previstos, você ainda ter um boicote, uma falta de gás, principalmente para abastecer o leste europeu, agora isso seria extremamente complicado para a própria União Europeia. Outro ponto importante, se eu falo para vocês que o Catar é um país relevante, sabe quem é outro que cede bastante? Estados Unidos. Não o gás natural, entre aspas, normal, mas o GNL, o gás natural liquefeito. Os americanos, com o governo Trump, podem entrar em uma guerra comercial com o próprio continente europeu, impedindo ou dificultando a venda de gás natural. Então, são vários fatores que se somam que fazem, segundo a Financial Times, com que o continente europeu possa entrar numa grande crise energética. E é claro, energia sustenta tudo. É indústria, é comércio, é até agricultura. Galera, tudo, né? Tudo você precisa de energia, ainda mais num continente no período de inverno que passa tanto frio. Então, esse aumento do preço da energia vai ser passado no aumento do preço para o mercado consumidor, culminando num processo inflacionário e trazendo ainda mais estagnação econômica. Ou seja, é preocupante o futuro europeu. Outra notícia, cara, bem importante, está ligado à Arábia Saudita, que reconheceu, ou pelo menos reabriu, a sua embaixada no Afeganistão. Professor, até aí normal, né? Relação entre dois países e tal. Por que você considera isso tão importante? Porque o Afeganistão não é qualquer país. O Afeganistão é aquele mesmo que no último ano do governo Biden teve a volta do Talibã ao poder. O Talibã, que é um grupo que não é reconhecido por grande parte da comunidade internacional, também por motivos óbvios, por todos os abusos cometidos contra a população, principalmente contra as mulheres e as minorias. Só que olha como é a geopolítica, né? O Afeganistão, por mais que não tenha grande quantidade de recursos naturais, é um país estratégico para os chineses, por exemplo, porque ali você tem a futura, olha, já vem acontecendo inclusive, né? É uma região de conexão da China com o restante da Ásia. A Rota da Seda, a nova Rota da Seda passa por aquelas regiões. Como a China também tem alguns movimentos separatistas islâmicos, há o medo de uma confluência, de uma conjuntura, de um alinhamento entre o Talibã e os uigures, por exemplo. Para a Rússia também é estratégico que não haja um fortalecimento ou rivalidades entre o Talibã e os movimentos islâmicos locais, e a própria Arábia Saudita, também no momento de expansão geopolítica, de abertura econômica, sport washing, grandes investimentos aí, para tornar o país um pouco mais palatável e atrativo para investimentos estrangeiros. Ter o reconhecimento de um país como o Afeganistão, que é aliado dos chineses e dos russos, é claro que isso é significativo. Para finalizar, a gente teve também os americanos anunciando uma investigação contra os chineses, muito na questão dos semicondutores. Por quê? Mesmo, eu sempre falo para vocês, né? Poxa, o Trump ele é um pouco mais explícito em relação à guerra comercial que ele quer travar com os chineses. Mas não quer dizer que o governo democrata também não o faça. Nesse caso, é uma guerra contra a produção de chips semicondutores. Segundo os americanos, os chineses, eles buscam dominar o mercado doméstico e global no setor, além de empreenderem em extensos meios anticompetitivos e não mercantis para garantir a sua autossuficiência. É o que a gente chama de dumping, né? Ou seja, uma manobra ilegal ou não ética para você quebrar a concorrência e estabelecer o monopólio do mercado. Os americanos acusam os chineses de
Dumping. Segundo Biden, a ideia é defender os trabalhadores e as empresas americanas. A investigação vai focar para ver se a fabricação desses chips tem discriminação, ônus ou restrição ao comércio dos americanos. Galera, quem domina hoje a produção desses equipamentos, que vão em praticamente todos os produtos eletrônicos, domina o mundo, ou parte do mundo, pelo menos parte da produção global. A discussão dos americanos é saber se os chineses estão praticando um dumping, uma manobra ilegal ou não ética para quebrar a produção americana e estabelecer um monopólio. Claro, se eles perceberem, segundo as suas próprias investigações, que isso está acontecendo, muito possivelmente mais sanções e mais bloqueios comerciais vão acontecer. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Zelensky, anunciando ontem que há sentido da Ucrânia fazer parte para a OTAN. Segundo as suas palavras, a adesão à OTAN ela é alcançável, só que a Ucrânia vai ter que lutar por isso. Professor, você acha que existe alguma chance? Chance existe. A própria OTAN já colocou que a ideia deles é aceitar a Ucrânia, só que eles não colocaram uma data. Sabe quando você tem ali, né, um parceiro tal que, vamos sair, vamos, um dia a gente vai e tal, né? Mais ou menos essa relação entre Ucrânia e OTAN. Não, a gente gosta de você, viu, Zelensky, tá? Tamo junto, tá? Mas, então, agora ainda não, tá? Mas há uma carta de intenção para que no futuro a Ucrânia faça parte da OTAN. O Zelensky falou que para o mundo é essencial a adesão de Kiev para que a Rússia não cresça e não ataque novamente outras regiões. O argumento dele é que a Ucrânia pode ser como se fosse uma espécie de muro de contenção, para que o Putin se sinta intimidado e não ataque Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Bulgária, Romênia e outros países da União Europeia ou da própria OTAN que fazem fronteira com o território, ou que estão muito próximo, claro, do território da Rússia. Será que faz sentido, galera, o argumento do Zelensky? Será que vai convencer os membros da OTAN? Já adianto para vocês que acho que não, hein? Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like. Um ótimo Natal para vocês, pessoal. Excelente ano novo. Quer dizer, ano novo não, que a gente se fala até lá, tá bom? Mas excelente Natal. Tenha um bom Natal com a sua família. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.